Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Professor Nelson, nós paramos naquela deixa, no gancho, né, das sequelas que algumas intoxicações podem causar no ser humano, no organismo, né? Que sequelas seriam essas? Então, tem alguns micro-organismos que vão causar uma série de dores estomacais, podem levar até a óbito, mas tem uma específica que chama Clostridium botulinum, que é o que causa o botulismo. Nós acompanhamos um caso, no mês de fevereiro, na região, de um município próximo aqui, que pessoas vieram a óbito por terem ingerido um alimento contaminado. Contaminado. Então, a gente pode falar do processamento desse alimento, potenciais problemas ou causas. Mas o que ele vai ocasionar? E esse é o principal ponto. Além de levar a óbito, que é o mais drástico, é letal, vai depender da quantidade que tem desse micro-organismo, da quantidade de toxinas presentes e de quão mal foi processado esse alimento, né? Não bem foi manipulado esse alimento. Mas ele tem um outro aspecto que eu considero muito ruim, que é o aspecto de deixar uma série de sequelas. Como ela produz uma toxina, essa toxina faz com que haja um não funcionamento de uma série de órgãos. Então, você começa a ter uma visão turva, tem dificuldade de engolir, tem dificuldade de visualizar, tem fotofobia e o óbito chega principalmente quando há uma flacidez e não funcionamento de órgãos respiratórios, por exemplo. Isso logo após a ingestão do alimento contaminado. Isso, de 2 horas a 8 horas ele pode começar a iniciar esse processo. Tá? Então, o que acontece? Essa toxina, que pode ser eliminada facilmente com temperatura de 60 a 80 graus, dependendo do tempo que você coloca, você elimina essa toxina, ela ocasiona danos irreversíveis. Então, a pessoa não é, fiquei com uma dor de estômago e ela vai passar. Fiquei com uma visão dupla e ela vai passar. Não vai passar. Você vai manter isso daí, porque até agora não se descobriu como reverter os efeitos tóxicos do botulismo. Sentiu esses sintomas, corre para o médico. O mais rápido possível para tentar evitar um dano maior. Quanto mais tempo você esperar, se pode chegar a óbito ou então cada vez ficar pior a situação de qualidade de vida posterior. Porque imagine, ficar sem visão, dificuldade de engolir, então toda essa coordenação. Todo alimento pode desenvolver esse micro-organismo ou existem alguns específicos? Todo alimento em geral. Ele é uma bactéria que tem uma ampla, ela vive no solo, então ela está em todo local e ela pode, pela manipulação, crescer uma diversidade muito grande de alimentos. Vai depender da quantidade que tem desse micro-organismo e da quantidade de toxinas que foi liberada naquele alimento. Então, o processamento e os cuidados do processamento são importantíssimos para que o alimento esteja com qualidade para ser utilizado. Professora Jane, questão de alimentação fora de casa, né? Eu lembrei de uma frase que o professor disse para a gente, que a sociedade nossa contemporânea tem algumas neuroses, né? Principalmente essa, a gente sai de casa para comer comida caseira fora de casa, né? Sobre essa neurose que nós temos hoje, de buscar alimentação fora de casa, quais são os perigos que nós temos, como a gente se comporta bem para escolher um alimento? A alimentação fora de casa, ela nos traz grandes riscos. Não que a alimentação em casa também não tenha, traga, né? Também não Se não tenha seguir aqueles cuidados que a Kátia nos falou. Isso. Exatamente. Então, de forma geral, quando a gente sai de casa para comer, a gente tem que, quando nós entramos num restaurante, a gente tem que fazer um checklist de pontos fundamentais. Escanear tudo. Exatamente. Indícios, né, que levam a gente a olha, não está tendo uma boa manipulação. Exatamente. Estou sem fome, né? Porque o que ocorre é que, como o professor Nelson falou, a diversidade de micro-organismos é muito grande. Então, nós temos desde micro-organismos menos letais até aqueles mais letais que podem nos levar até rapidamente ao óbito. Então, devido a essa diversidade e devido aos micro-organismos estarem no solo, no ar, na água, nas mãos, na saliva, né? Então, você imagina, por exemplo, cheguei num restaurante. Primeira coisa que eu tenho que observar, né? E aí talvez a Kátia possa nos falar um pouco mais sobre isso, é a qualidade das saladas, né? Olha, essas saladas, elas estão com aspecto
elas estão murchas, elas estão, né, com aquele aspecto de velho, de ontem, ou é uma salada vistosa, é uma salada bonita, né? Bom, ela está acondicionada numa bandeja com gelo ou numa bandeja refrigerada, porque essa salada ela está fria, então ela deve ser mantida refrigerada. Outra coisa, eu tenho proteção nessa bancada, nesse self-service, a proteção da saliva das pessoas, né? Porque imagina, todo mundo entra no self-service e quer conversar, quer colocar a conversa em dia. Né, diante da refeição, e se inclina, exatamente, fica conversando em cima da salada. Não deveria, a primeira coisa, conversar, né? Exatamente. Seria uma coisa culturalmente correta e higiênica de conversar em cima do né? alimento. Quase né? impossível. Então, olha, tem um sistema de proteção da saliva para que a saliva dos próprios clientes não caia sobre a salada. Uma coisa muito importante, o tamanho da bandeja. Essa bandeja é grande, porque se essa bandeja de salada ou de alimento for grande, quer dizer que esse alimento vai ser trocado com uma frequência menor. E as mãos dos clientes é uma fonte de contaminação poderosa. Então, a pessoa pega na colher e a colher cai em cima da salada, contaminou a salada. Então, quanto menor forem essas bandejas, maior é a frequência de troca e menor vão ser os riscos de contaminação. Certos alimentos, que aí acho que a Kátia vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente deve fugir num self-service, né? Alguns alimentos geralmente são os mais atrativos. Exatamente, são aqueles que chamam mais atenção. Um outro aspecto importante é olhar a limpeza do ambiente, né? Olha, essa bandeja está limpa, ou tem comida derramada, ela está bem higienizada, é uma bandeja de aço inoxidável, de fácil limpeza. As pessoas que estão trabalhando usam touca, usam luva, usam máscara, né? A pessoa que usa luva, ela troca essa luva, ou higieniza essa luva, ou ela pega o dinheiro com a luva, ela pega um alimento com a luva, né? Então, o aspecto geral de higienização. A cozinha, dá para enxergar a cozinha? Dá para ver que a cozinha está organizada, está limpa? Então, esses são, eu diria assim, os indícios que você, com alguns cuidados, que você pode comer nesse ambiente e dizer assim, não vou passar mal, nem vou morrer comendo aqui nesse ambiente, né? Então, mas são aspectos muito importantes que devem ser considerados. Não só o ambiente ser agradável, não só o preço, né? Exatamente. Mas também a qualidade. Exatamente. Kátia, quais seriam os vilões de um self-service? Juntando tudo isso que a Giane colocou, né? Todo esse fluxograma, né? Então, assim, a importância maior, André, é que se tem um responsável por essa produção, entendeu? Um profissional capacitado, uma nutricionista, um representante legal desse estabelecimento que está se responsabilizando pela inocuidade desses alimentos. Que, entre aspas, obriga que se tenha um profissional nos estabelecimentos? Ou existe legalmente alguma fiscalização, mas acredita-se que o Conselho tem poucos fiscais, então as pessoas não vêm de Curitiba para cá, vão em algumas cidades e fazem mais ou menos essa fiscalização, orientação, né? Sim. Então, assim, por que precisa? Porque tudo isso se resume numa situação só. Se você tem esse profissional lá dentro, com certeza ele já deve ter implantado um manual de boas práticas, um POPs, que é um procedimento operacional padrão. Então, ele já trabalhou esse fluxograma para que não tenha contaminação cruzada, né? O prato de salada que está saindo pronto não vai encontrar o prato do cliente que se alimentou voltando. Tá? Então, assim, tudo isso tem a sua importância. Então, é claro que você é em frente de um self-service, né? Então, você não sabe se tem esse responsável. Você não sabe se a cozinheira utilizou das boas práticas para essa produção desse alimento. Então, assim, visto que você se encontra ali, numa salada, como colocou a professora Giane. Não vai morrer de fome também, né? Exatamente, né? Na frente de um produto carne, a nossa fonte de proteína, a gente precisa, né? Em frente a esses vegetais.
Então, assim, procurar não servir a carne que está rosada, está avermelhada, ela está mal cozida, né? Tem pessoas que têm esse hábito, adoram pegar no espeto ou ali grelhadinho, É o boi rosinha, berrando, vermelho, né, como mais fala. ou menos, né? Nesses vegetais, então assim, eu não sei se assim como o professor Nelson falou, se essa cozinheira usou esses vegetais que estavam enlatados, fechados, né, salgados, etc e tal, se ela ferveu durante os 20 minutos, né, para estar retirando esse micro-organismo responsável por essa intoxicação. Então, via de regra, você não precisa utilizar esse alimento, você escolha outros, né? Só que, torno a falar, então, como você perguntou, existem alimentos potencialmente perigosos? Todos. Se não existir um controle de qualidade nessa manipulação de A a Z, cada qual vai ter o seu nível de contaminação, que o corpo vai aguentar ou não. Então, crianças, gestantes, idosos, pacientes imunossuprimidos, esses que vão sofrer mais. Né? São riscos diferentes, né? São riscos Exato. diferentes, para cada exatamente. alimento, para cada é um processamento diferente e riscos diferentes de contaminação. Exatamente. Então, Exato. algumas pessoas não chegam até o hospital. Então, assim, as intoxicações alimentares, elas não são registradas, André. E esse é o grande X da questão. Uma vez teve a diarreia, o vômito, um problema intestinal, foi ao médico ou não registrou a sua ingestão alimentar, né? O profissional ele tem que estar capacitado para levantar isso também. Não registrou, não foi uma intoxicação alimentar, não tem como chegar a um consenso, não bate. Né? Não dá para fiscalizar, não dá para orientar aonde não tem problema. Não registra, não tem problema. Então, assim, é uma coisa bastante complicada. Cíclico, né? Isso. E tem uma sequência, né? Que ela quebrada, a gente não consegue ter a qualidade total que a gente gostaria de ter, né? Para encerrar, então, Kátia, uma questão prática mesmo. A professora Jane falou que o mel também é uma grande fonte de contaminação. Eu lembro da minha avó, que às vezes a gente estava chorando pequenininho, ela ia lá, pegava a chupeta nossa, colocava no mel, dava pra gente para chupar a chupeta com o mel, né? É perigoso fazer isso para criança, não? Com certeza. Criança menor de 1 ano, a gente já, na verdade, no pré-natal, acompanhando essa mãe gestante, a gente já vai avisando. E para que os consumidores também tenham esse conhecimento, a criança menor de 1 ano não deve ingerir o mel, entendeu? Porque assim, quando a criança nasce, ela nasce, a gente utiliza o termo careca de micro-organismos, né? Então, assim, a não ser que ela tenha um parto cesárea, ela entra em contato com os micro-organismos da mãe, ela não tem o sistema imune para ela rebater essas bactérias, né? E ela é quase como um paciente imunossuprimido, como eu falei dos idosos e gestantes. Então, é interessante que ela não utilize esse mel também pela questão da própria bactéria que nós já comentamos, da botulínica, né? O Clostridium botulínico. O mel é uma fonte natural de Clostridium botulínico. Então, eu não posso mais comer mel. Não, calma. Não vamos aos exageros. Não vamos aos exageros. O mel, ele é um risco, como a Kátia falou, até os 12 meses de idade, porque o bebê ainda não tem esse sistema, né, imune bem definido e também devido ao sistema digestório dele, que é um sistema ainda pouco ácido. No momento que nós crescemos, o nosso sistema digestório vai ficando mais ácido e aí ele serve de proteção a essas bactérias que estão no mel. Agora, é sempre bom comprar um mel de boa procedência. Um mel de uma procedência conhecida, idônea, né? uma indústria idônea, porque, de fato, é um produto que naturalmente vai estar contaminado com, provavelmente, né, em torno de 10% do mel está contaminado com Clostridium botulínico. Pessoal, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, pelas orientações, pela aula, enfim, por todo o processo de vocês estar aqui nos orientando a mim e a você que está em casa também. Obrigado pelo tempo de vocês. Quem sabe num outro programa a gente possa conversar, trocar mais algumas ideias
sobre cuidados também. Se fosse o horário do almoço, eu ia convidar vocês para almoçar comigo. Certo. Mas, infelizmente, não é. Quem sabe muito a gente sai para jantar junto, conversar, trocar algumas ideias. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada A pelo vocês em convite. casa, obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo programa.